A noite estava calma, mas algo no ar pressagiava uma tempestade silenciosa. Ana abriu os olhos devagar, como se despertasse de um sonho leve, e esboçou um sorriso quase imperceptível antes de fingir que ainda dormia. Meia hora depois, o celular de Serguei vibrou na mesa de cabeceira. A mensagem era clara: filho, ela sabe de tudo agora. Mas antes que a história continue, deixe-me perguntar: de onde você nos lê hoje? E quantos anos carrega nas costas? Aproveite cada palavra do que vem pela frente. Ana adorava as madrugadas. Era o único momento em que a cozinha pertencia só a ela, e a casa respirava em um ritmo sereno, quase sagrado. A chaleira chiava abaixo, a janela entreaberta deixava entrar uma brisa fresca, e sobre a mesa, uma maçã brilhava sob a luz fraca. Ela arrumava sua xícara com cuidado, verificava o celular e folheava a caderneta grossa onde mantinha sua vida organizada. À esquerda, as tarefas do dia. À direita, pequenos lembretes para si mesma, como se anotações pudessem domar a ansiedade. Serguei, seu marido, já não era o mesmo. Antes ele sabia ouvir. Agora só afastava conversas com gestos bruscos. Trabalhava sem horário, hoje um bico, amanhã um serviço melhor, às vezes dormia na casa da mãe. Falava pouco, e quando falava, era seco: vou passar a noite lá. Ana engolia as palavras sem resposta, como se a indiferença fosse um escudo. E então havia Lídia Ivanovna, a sogra, mulher de olhares cortantes e opiniões ainda mais afiadas. Para ela, o filho havia se casado com uma sombra, quieta, caseira, sem graça. Nunca admitiria, mas o que realmente a incomodava era que Ana não se deixava controlar, sua tranquilidade era uma forma de resistência. Ana trabalhava com a contabilidade de 2 pequenas empresas. Amava números porque eles não mentiam, cada centavo no lugar, cada despesa justificada. Havia anos ela construía uma reserva não por ambição, mas por instinto. Dinheiro guardado era silêncio comprado, segurança que ninguém podia roubar. Nem mesmo Serguei sabia do montante, e ela preferia assim. Falava-se pouco sobre finanças alheias em sua casa, e ela detestava esse tipo de conversa. Aquela noite não começou com brigas. Jantaram em silêncio. Serguei assistiu às notícias, fez algumas ligações e anunciou que iria cedo à oficina de um conhecido no dia seguinte. Ana lavou a louça, trancou as portas e foi para a cama mais cedo que o habitual. Dormiu rápido, mas acordou com um sussurro abafado. A voz vinha do quarto, bem ao lado da cômoda onde ficava sua bolsa. Anota: 2584. Tira tudo. Tem mais de 1 milhão lá. Ela está dormindo. Depois eu digo que fui eu quem sacou. Outra voz respondia, nervosa: e se ela acordar? Não vai. Daqui a pouco vou ao caixa eletrônico do mercado. Ele funciona 24 horas. Depois eu devolvo tudo. Fica tranquilo. Ana não se mexeu. Abriu os olhos na escuridão. Sorriu como se tivesse descoberto um segredo de criança, e virou de lado, fechando as pálpebras com força. O coração batia descompassado, mas sua mente estava cristalina. Gritar só quebraria a noite, não resolveria nada. Na escuridão, qualquer confronto se transformaria em desculpas vazias. Ela não queria barulho. Queria provas. Serguei se mexeu, saiu do quarto em passos cautelosos e fechou a porta com cuidado. Ana ouviu a torneira da cozinha pingar, o armário ranger. Ele murmurou algo ao telefone, baixinho, como se o mundo inteiro pudesse ouvi-lo. Já vou. Espere. Voltou para a cama, mas seu corpo estava rígido como uma tábua. O quarto, antes um refúgio, agora era uma armadilha de expectativa. 30 minutos depois, o celular de Serguei vibrou de novo. Ele o agarrou com tanta força que o aparelho caiu no chão. Xingou em voz baixa, pegou-o de volta e a tela iluminou seu rosto pálido. Ana, espiando por entre os cílios, viu a mensagem. Filho, ela está sabendo de tudo agora. A conversa terminou abruptamente. Serguei suspirou fundo, sentou-se na cama, enterrou o rosto nas mãos e ficou imóvel. Depois deitou-se de costas rígido como se esperasse um castigo. Assim permaneceu até o amanhecer. Ana acordou antes do despertador. Levantou-se, pôs a chaleira no fogo, cortou o pão e passou manteiga. Serguei sentou-se à mesa sem olhá-la, esmigalhando a fatia como um menino apanhado em mentira. O que foi? Perguntou ela, como se nada soubesse. Nada, respondeu ele rápido. Só não dormi bem. Come, insistiu Ana. Ele assentiu, mas mal tocou na comida. Tomou um gole de chá, ignorou o açúcar que sempre colocava às colheradas, e saiu correndo como se a própria casa o expulsasse. Ela esperou. Pegou o passaporte e a bolsa, a caderneta com anotações e contatos importantes. Não foi ao banco da esquina. Dirigiu até a matriz, onde o silêncio era a regra e as decisões ágeis. O segurança cumprimentou-a com um aceno,
A atendente a observou com atenção. Bom dia. Em que posso ajudar? Ana foi direta. Preciso anular o limite da minha conta, transferir todo o saldo para um novo número e bloquear qualquer movimentação sem minha presença física. E quero um registro de que podem haver tentativas não autorizadas de saque. A atendente não fez perguntas. Abriu o sistema, digitou algo rápido e pediu o documento. Deseja fechar a conta antiga? Não. Deixe ativa, mas com o mínimo possível. Quanto? Ana hesitou. 3 rublos. E quero receber SMS aqui e um backup por e-mail. Desative qualquer alteração de limite por aplicativo. Só presencial com minha assinatura. A moça concordou. Se permitir, vou adicionar uma observação no seu cadastro sobre possível fraude. Assim, qualquer movimento suspeito será sinalizado. Ana assinou o formulário sem pressa, checando cada linha. Seu dinheiro agora estava seguro, trancado atrás de protocolos que só ela poderia desatar. A conta antiga permaneceu aberta como isca. Inofensiva, mas útil. Do banco foi direto ao escritório de Anton Pavlovich, seu advogado. Ele a recebeu sem marcação, como sempre. O cheiro de papel novo e tinta de caneta preenchia o ar. Ana contou tudo, sem rodeios. O advogado ouviu, anotando pontos-chave. Vamos agir assim. Primeiro, pegamos um documento oficial do banco sobre a tentativa de saque. Segundo, solicitamos cópias de qualquer documento apresentado na ocasião. Terceiro, registramos um boletim de ocorrência por acesso não autorizado aos seus dados. Não cite nomes, você não é investigadora, é a vítima. Quarto, se tentarem sacar de novo, bloqueie na hora. Mas duvido que cheguem lá depois do que você já fez. Ana assentiu. E se ligarem, pressionarem, pedirem para resolver sem a polícia? O advogado foi firme. Não fale nada. Deixe tudo seguir pelo caminho legal. E se prepare, em casa a tempestade vai chegar. Não alimente o fogo. Fale pouco com frases curtas. Isso é mais poderoso do que parece. Ela saiu do escritório com uma pasta na mão e algo mais pesado no peito. A certeza de que, pela primeira vez, segurava as rédeas da própria vida. O dia foi longo. Ao voltar para casa, arrumou a mesa, reorganizou os potes de mantimentos, verificou a despensa. Colocar tudo em ordem era uma forma de esperar. A tarde passou em silêncio. Às 8h30, o telefone tocou. Era Lídia Ivanovna, a voz seca como papel amassado. Como você está? Tudo bem, respondeu Ana. Nada aconteceu. Está tudo sob controle. Bom, cortou a sogra, desligando sem despedidas. Serguei chegou tarde. Sentou-se na porta, tirando os sapatos com lentidão, como se cada movimento doesse. As mãos tremiam, esticadas sobre os joelhos como pesos inúteis. Como foi o dia? Perguntou Ana, sem levantar os olhos do prato. Normal, mentiu ele. Alguém ligou para você? Sim. O banco. Minha mãe. Já sabem de tudo. Ana serviu mais chá, como se a rotina pudesse engolir a tensão. Quer mais? Não. Silêncio. Ninguém mais te procurou? Insistiu ela, quase em um sussurro. Na manhã seguinte chegou um e-mail do banco. Tentativa de saque às 9h16 no terminal tal. O cliente se identificou como a titular, mas o documento apresentado não conferia com nossos registros. Operação cancelada. A segurança foi acionada. Anne imprimiu a mensagem e sorriu. Não era vitória ainda. Era apenas o começo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo do que viria pela frente. O documento foi guardado na pasta com precisão milimétrica. Anne gostava quando as coisas estavam no lugar. As bordas alinhadas, os cantos retos, a ordem como um escudo silencioso. 2 dias depois, Anton Pavlovich enviou o rascunho da denúncia. Ela assinou sem hesitar e levou até a delegacia. Lá receberam-na com a indiferença burocrática de quem já viu demais. A senhora é a denunciante? Nós cuidamos do resto. Se precisassem de algo, ligariam. Anne assentiu, guardou a via do protocolo e no caminho de volta comprou pão, leite e maçãs e itens que cabiam em uma lista que não exigiam explicações. Os dias seguintes transcorreram em uma quietude quase suspeita. Serge mantinha as mãos inquietas, o cigarro aceso na varanda, as saídas repentinas para ver a mãe. Dormia em casa, mas seu corpo ocupava o espaço como um móvel deslocado. Anne não perguntava. Trabalhava. Abria a agenda, risca tarefas concluídas com um traço firme, marcava com um X o que não merecia mais atenção. Assim também se vive, pensava. E então chegou o dia em que tudo deveria se esclarecer. Serge entrou acompanhado de Lídia Ivanovna. Ela vestia seu tailleur cinza, os brincos de prata balançando levemente, os lábios pressionados em uma linha fina. Na mão, uma pasta que depositou sobre a mesa com o estalo seco de um veredito.
Assine, disse sem preâmbulos. É um empréstimo. Valor alto, mas com taxa vantajosa. Fechamos rápido. Família se ajuda, não é? Os olhos dela brilhavam com a lógica implacável de quem já ganhou todas as batalhas antes mesmo de travá-las. Anne sentou-se à frente. Abriu a pasta. Na primeira página, o contrato de crédito. Abaixo, a cláusula de fiador. Mais adiante, o cronograma de pagamentos. E lá, no rodapé de uma das folhas, uma assinatura que não era sua, uma tentativa grosseira, um rastro de tinta tremula onde deveria estar seu nome. Levou os olhos até Lídia. Não, disse calma. Não assino. Não serei fiadora. Já expliquei ao banco e à polícia o que está acontecendo. Eles estão trabalhando nisso. Eu também. Que polícia? Que banco? A voz da sogra cortou o ar como uma lâmina. Do que você está reclamando? O que inventou agora? São assuntos de família. Não precisa arrastar estranhos para dentro de casa. São meus documentos, respondeu Anne, sem elevar o tom. E meu dinheiro. Não discutirei isso na cozinha. Recorro a quem é pago para fiscalizar essas coisas. Vocês tentaram sacar meu salário. O banco registrou. Agora segue-se o procedimento. Serge passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar algo. Olha, somos família. Podia ter falado comigo. Sem toda essa. Procurou a palavra. Burocracia. Naquela noite também não falaram comigo, lembrou Anne. Falaram com sua mãe. Eu tirei minhas conclusões no escuro. Agora só as corrigi. Não havia gritos. Não havia drama. Apenas uma parede não de concreto, mas de limites. Visível. Lídia inclinou-se para frente, a voz agora com um tom de urgência forçada. Menina, você não entende. Depois dividiríamos uma parte. Precisávamos fechar uma dívida, foi só isso. Sim, tive que ir ao banco. Sim, fizeram perguntas. Sim, chamaram a segurança. Mas não é crime, é a vida. Tirou da pasta uma folha impressa, jogou-a sobre a mesa. Aqui está, é só um memorando interno. Diz que o documento não batia. Não é nada demais. Pare de fazer tempestade em copo d'água. Anne não tocou no papel, não é nada demais. É uma sala de verificação e pessoas que foram chamadas porque é o protocolo. Não vou discutir esse documento. Que façam o trabalho deles. Eu já fiz o meu. Serge franziu a testa. Devia ter vindo a mim. Não devia, disse Anne serena. Não preciso de nada, a não ser que falem comigo com honestidade. E que nesta casa não se murmurem decisões às minhas costas no escuro. O silêncio entre eles não era vazio. Era uma fronteira. O que você quer? Serge finalmente perguntou. Viver em paz, respondeu. Trabalhar. E não ser uma carteira que outros abrem com as próprias chaves. Tirou do bolso um envelope. Já protocolado no cartório. Não será surpresa para vocês. Se quiser conversar de verdade, estou aberta. Mas só depois que pararem de mexer no que é meu. E depois que você parar de se esconder atrás da voz dos outros. Olhou nos olhos dele. Suas escolhas são suas. Não as coloque em mim. Lídia mordeu o lábio. Eu estava errada, admitiu, tão baixo que quase se perdeu no ar. Pensei que sabia resolver as coisas. Mas só sei pressionar. Desculpe. Uma pausa. Não peço desculpas. Não sei como se faz. Mas peço agora. Se for possível. Anne não disse eu perdoo em voz alta. Não acreditava que palavras sozinhas curassem. Respondeu, pragmática, vamos tentar de outro jeito. Sem artimanhas. Sem sussurros noturnos. Se recairmos no mesmo, voltarei aonde as pessoas trabalham com papéis. Não é vingança. É ordem. Lídia assentiu, quase imperceptível. Serge não teve escolha a não ser fazer o mesmo. Não terminaram a noite com chá. Bebiam em silêncio, sem brindes. Era melhor assim. Os dias seguintes foram simples. Anne continuou sua rotina, linhas novas na agenda, conferir impostos, checar saldos, comprar toalha de mesa nova. O banco parou de enviar alertas. A carta antiga descansava em uma gaveta, entre recibos que ninguém mais queria ver. A nova em um estoque impecável, como um cofre portátil. Anton Pavlovich mandava mensagens curtas, tudo em ordem. Sua parte feita. Pontos finais. Serge ligava no início desculpas ensaiadas, justificativas sobre a situação com a mãe. Depois, as chamadas mudaram. Consegui um emprego. Trouxe os documentos da minha parte. Comecei terapia. Anne ouvia. Não discutia. Repetia como um mantra, não sou juíza. Olha os fatos. Sem pressa. Faça. Lídia apareceu uma vez. Sem pasta, sem exigências. Trouxe maçãs, sentou-se e depositou sobre a mesa um cartão com o valor dos remédios de Anne. Aqui está. Não era uma trégua. Era um gesto torto, como quem aprende a andar depois de uma queda.
Anne verificou os comprovantes, anotou os códigos, explicou os passos sem reprovação. Obrigado, disse Lídia seco. Não havia abraços. Não eram necessários. O divórcio não foi apressado. Os papéis aguardavam. Anne não guardava cartadas na manga. Serge dava passos difíceis como quem corta com uma faca cega o hábito de delegar culpas. Aprendi a dizer eu fiz, não eles fizeram. Era visível. Uma noite chegou com um documento timbrado, assinado, datado. Colocou-o sobre a mesa. Contrato. Taxa justa. Não é perfeita, mas limpa. Não estou pedindo para voltarmos atrás. Só queria que soubesse. Entrei nos trilhos. Posso desandar? Posso. Balançou a cabeça. Não, mas não ficarei mais parado no meio do caminho. Anne pegou a folha, examinou, assentiu. Não jogou confete. Não disse parabéns como se fosse uma criança. Disse apenas, continue assim. Sem estardalhaço. Sem palavras bonitas. Em silêncio. Ele sorriu pela primeira vez em meses, não com os lábios, mas com os olhos. Tomou o chá, foi embora prometendo ligar no dia seguinte. Enquanto isso, Lídia trouxe caixas empoeiradas, cadernetas com carimbos, recibos amarelecidos, papéis de fábricas fechadas há décadas. Anne os organizou, fez uma lista para a revisão da aposentadoria. A sogra ouvia, assinava, trazia novos comprovantes. 2 semanas depois, chegou a notificação. O recálculo foi aprovado. Lídia apareceu com os olhos úmidos, mas a voz firme. Você não gosta de mim, mas me ajudou. Obrigada. Uma pausa. Sempre achei que os quietos eram fracos. Agora vejo, os quietos são fortes. Tocou a testa de Anne com os nós dos dedos, um gesto rude, quase um soco suave. Palavras bonitas duram pouco. As simples não. Comeram um bolo de maçã sem falar em conclusões. As conclusões estavam ali sobre a mesa, no prato vazio. Às vezes à noite, Anne sentava-se junto à janela e lembrava daqueles minutos no banco, não com amargura, mas como um fato. Um fato que se tornou uma chave. Naquele momento escolheu a ordem, não o escândalo. E essa escolha não foi única. Repetiu-se no escritório do advogado, na delegacia, na conversa à mesa da cozinha. Cada vez a escolha devolveu a si mesma. E a casa, não às paredes, mas ao lugar onde a voz não se afoga. Meses depois, ela e Serge sentavam-se naquela mesma cozinha. 2 xícaras de chá entre eles. E agora? Ele perguntou. Anne não respondeu. Não era uma pergunta que precisasse de resposta. O chá esquentava o ar. Era o suficiente. E aquele caderno de Anne? Quero ficar, disse ele, com uma calma que não era resignação, mas decisão. Você tem todo o direito de dizer não. Eu entendo. Mas eu quero. Não havia mais lições sobre como viver, nem sobre quanto guardar na conta. Apenas isto, vou aprender a viver ao seu lado. Não peço que acredite. Peço que me deixe provar com atos. Anne o observou por um longo momento. Sabia que palavras são leves, que promessas se desmancham no ar como fumaça. Mas via algo mais, ele já não sussurrava, falava. Não chegava com promessas vazias, mas com relatórios, fiz isto, arrumei aquilo. Via que havia deixado de se esconder atrás de frases prontas, daqueles discursos ensaiados que soavam como moedas falsas. Um chance não é um presente, disse ela. É trabalho. Estás pronto? Pronto, respondeu. Então vivamos. Mas as regras são simples, nenhum segredo com códigos alheios nas mãos. Nenhuma tentativa de entrar onde não és dono. Nada de ela dorme, não vai saber. Se há uma opinião, pergunta-se. Se há um problema, resolve-se junto. E mais, com minha mãe falaremos com respeito, mas as fronteiras permanecem. Ela vem como visita, não como proprietária. Se esquecer, eu lembrarei. Um sim. Só isso bastou. Desta vez, seu sorriso não era nem euforia nem medo. Era a calma de quem finalmente aceitou pagar a dívida, não com desculpas, mas com ações. No dia seguinte, Serge entrou em casa com uma nova secadora de roupas. Trocou a lâmpada do corredor, que piscava há semanas como um sinal de SOS ignorado. Levou embora um saco de coisas velhas, daquelas que ocupam espaço só para lembrarem o que já não serve. Pequenas coisas não salvam casamentos. Mas pequenas coisas mostram quando alguém deixou de fazer para parecer e passou a fazer porque é. Lídia Ivanovna chegou à noite. Ficou um instante na porta, olhando fundo para a cozinha iluminada. Vim de mãos vazias, disse, como se isso fosse uma confissão. Sempre achei que era preciso trazer algo. Agora entendo. Às vezes é preciso vir vazio para que algo seja colocado em você. Aprenderei, continuou, devagar, mas aprenderei. Anne assentiu. Entre disse, apontando para os biscoitos na mesa. A chaleira já está para ferver. Sentaram-se.
Falavam de coisas simples, das pernas que doíam, dos remédios certos, da sobrinha que finalmente tinha tirado a carteira de motorista. Nada sobre o passado. Quase nada sobre o futuro. O presente ocupava a sala com uma honestidade tranquila, sem pressa. A casa respirava em uníssono. Ninguém sussurrava sombras nos cantos. Ninguém ditava números alheios. A chaleira apitava na hora certa. Os pardais discutiam do lado de fora da janela, como sempre. Iane tinha sua casa. Seu caderno. Suas regras claras. Sua força silenciosa. Sua escolha serena finalmente sua. Sabia que a vida não seria uma linha reta. Haveria novos tropeços, pequenas mágoas, telefonemas inesperados. Mas agora tinha ferramentas, não barulhentas, não espetaculares. Ordem, papel, limites. E pessoas ao redor que, pela primeira vez, ouviram não seu grito, mas seu silêncio. Na manhã seguinte abriu o caderno e escreveu uma lista curta: ligar para o banco, cancelar o cartão antigo, comprar maçãs, assar uma torta. Marcou a primeira tarefa com um traço firme. As outras deixaria para a noite. Adorava o cheiro de maçã assada em sua casa. Era um aroma honesto, como um obrigada simples. E quente como suas manhãs, que pela primeira vez em muito tempo pertenciam só a ela.